Bem, então vamos lá, continuando o verbete liberdade, tendo em consideração, obviamente, as ideias do Bakunin, né? A gente viu ele falando dessa questão da relação entre Deus e o homem, né? Que é uma relação desigual, assimétrica. Lembrando de que o Bakunin é muito influenciado pelo Feuerbach nessas concepções. Se você pegar o livro A Essência do Cristianismo e comparar com Deus e Estado, você vai ver que muita coisa que o Bakunin fala tem a ver totalmente com o Feuerbach, né? Ele não cita. Porque às vezes aí você fala, o Marx copiou, não sei o quê, e não falou nada, mas o Bakunin também. Ele não cita. Porque também não era uma prática recorrente no século XIX, né? Não tinha a lei do plágio ainda, nem de direitos autorais. Então, me parece que eles estavam preocupados com isso. Você tá entendendo? Então, por isso, né, quando tem gente que reclama que o Marx fez isso, o Bakunin também fez. Ele fez a mesma coisa, tem partes, né, desse texto aqui, inclusive que é partes de Deus e o Estado, que isso é evidente, né? Que ele pegou, assim, ele chupinhou, palavra por palavra, do Feuerbach, entendeu? Ele fez isso, ok? Bem, mas aí vem essa questão. Liberdade, a gente discutiu essa liberdade de pensamento, né? E liberdade religiosa. Como é que o Bakunin vê isso? O Bakunin é materialista, ele é ateu, né? Como é que ele imagina essa liberdade religiosa? Ele vai dizer o seguinte: ouvir sempre com pena não só do, não só das jacobinos revolucionários, mas também dos socialistas elevados, mais ou menos a escola de Blanqui, e infelizmente de alguns amigos íntimos que sofreram indiretamente a influência dessa escola, defender a ideia completamente antirrevolucionária de ser necessário que a futura república acabe por decreto todos os cultos públicos e ordene igualmente por decreto a expulsão violenta de todos os padres. Então ele está dizendo aqui que é um absurdo você fazer isso, né? Ou seja, olha que interessante, ele questiona a igreja lá no primeiro, né, no primeiro vídeo que eu coloquei, e nesse aqui ele está dizendo o seguinte: olha, tudo bem, eu sou contra também um decreto que vai acabar com a igreja e com, né, o pensamento religioso. Aí ele continua. Em primeiro, eu sou inimigo absoluto da revolução por decretos, que é uma aplicação de uma ideia do Estado revolucionário, isto é, da reação escondida atrás das aparências da revolução. Isso basicamente está, nesse momento, eu imagino, questionando novamente o Blanqui, né, que tinha essa ideia. Tem um vídeo aqui que eu coloco, né, eu falo um pouco dos socialistas e comento um pouco sobre o Blanqui. Era muito forte nessa época, inclusive as principais pessoas da comuna de Paris eram blanquistas. Ele continua. Ao sistema dos decretos revolucionários, eu oponho o dos fatos revolucionários, o único eficaz, consequente e verdadeiro. O sistema autoritário dos decretos, querendo impor a liberdade e a igualdade, destrói-as. Então não existe liberdade por decreto. A partir de agora, todo mundo vai ter a liberdade de fazer tal coisa. Bakunin acha que isso é inviável. Por quê? Porque a liberdade é um processo de conquistas, né? Você vai na sociedade lutando pela liberdade. Não alguém vai de cima para baixo e faz a liberdade chegar para você. Ok? E ele continua. O sistema anárquico dos fatos provoca-as e suscita-as de uma maneira infalível, sem intervenção de qualquer violência oficial ou autoritária. O primeiro leva necessariamente ao triunfo final da verdadeira reação. O segundo estabelece em bases naturais e inabaláveis da revolução. Né? Então, primeiro, blanquista, por decreto, de cima para baixo, ele acha que é reacionário. E o segundo, anarquista, né? Uma tentativa de dentro da sociedade você trazer esses princípios, ele acha que é revolucionário. Aí ele continua. Assim, neste exemplo, se ordenar por decreto a abolição dos cultos e a expulsão dos padres, podem estar certos que os camponeses menos religiosos tomarão partido do culto dos padres, não por espírito de contradição, mas por um sentimento legítimo, natural, baseado na liberdade, que se revolta em qualquer homem contra todas as medidas impostas, mesmo que tenha por fim a própria liberdade. Olha que interessante. Não tem como, para o Bakunin, você ter uma sociedade anárquica sem religião. Por quê? Porque o espírito religioso é próprio do ser humano. A luta dos anarquistas é discutir essas questões a todo momento, não com um decreto colocar lá e mudar tudo isso. Ele acha que isso não funciona e pior, isso é reacionário, ok? Né? Então, nesse sentido, ele está questionando Blanqui e depois, obviamente, ele vai questionar os marxistas, né, que também tem essa ideia de um Estado, não é um Estado laico, né, um Estado ateu, na qual só
Ideias ateas podem ser divulgadas pelo Estado, então o Bakunin também é contra isso, né? Então aqui de novo a gente está tendo uma parte do Bakunin para entender o conceito de liberdade dele. E em cima disso, né, ele vai declarar o quê? Olha que interessante o que ele declara sobre essa questão do pensamento religioso. Olha o que ele vai dizer. Liberdade absoluta de consciência e de propaganda para cada um. Isso, sociedade anarquista. Propaganda para cada um. Ele continua. Com a possibilidade ilimitada de construir tantos templos quanto quiserem aos seus deuses, sejam por quais forem, e de pagar de manter-se os pregadores de sua religião. Ele é ateu, mas a sociedade anárquica tem que ter todas as igrejas que as pessoas querem ter. Inclusive, ele diz aqui, pagas pelas pessoas. As pessoas podem pagar. Eu não sei o que está considerando pagar aqui. Né? Não sei a tradução do português de Portugal, porque esse texto original é em francês. Você quer pagar em dinheiro? O que está considerando aqui em pagar? Né? E aí ele continua. As igrejas não poderão herdar nem possuir bens em comum, exceto as suas casas ou estabelecimentos de orações, e nunca poderão ocupar-se da educação das crianças. Ou seja, liberdade restrita de religião numa sociedade anárquica, para o Bakunin. Todos têm o direito de pensar conforme querem. Então, às vezes, tem pessoas que acham que o anarquismo é todo mundo pensando igual. O Bakunin diz que não. Liberdade para que todos pensem da forma que quiserem, cultuem os deuses que quiserem, que possam pagar os padres, pastores que quiserem. Mas a igreja não vai ter direito ao bem comum, vai ter direito à sua igreja, à sua propriedade, óbvio, né, para onde ela vai fazer o culto, ok? E não vai ter direito de, a partir das suas concepções, educar as crianças. Bakunin imagina, então, pela educação, com o tempo, as pessoas diminuiriam, né, o acesso à igreja e aí, naturalmente, esses cultos acabariam. Né, uma ideia que eu estou tendo aqui a partir dessa leitura. Ok? Mas ele demonstra muita clareza com relação a essa liberdade religiosa. Então, a liberdade religiosa é importante para o Bakunin. No outro, a gente tinha visto, né, ele questiona essa coisa de decretos. E ele acha o quê? Pela educação, você vai mudando lentamente as pessoas e as pessoas uns dias vão abrir mão desses cultos e aí naturalmente essas igrejas não teriam mais como se subsistir por falta de fiéis. Não que alguém vá lá e feche a igreja e fala não pode mais entrar aqui, entendeu? É uma ideia que o Bakunin tem. Não sei se ele é muito otimista, ok? Mas com certeza é muito diferente dessas ideias de que de cima para baixo você vai mudando as coisas. Então um abraço a todos e todas e continuamos nos verbetes.